Olá, estamos iniciando a nossa live, guardando aí o André tá entrando. Então estamos aqui agora. Estamos aguardando o André entrar. Vamos falar sobre a saúde dos idosos, como cuidado emocional e da saúde física dos idosos. Enquanto vamos entrando, vamos nos conectando com coisas boas nessa noite. Né? Esperando o André Bom Tempo estar aqui pedindo para estar entrando. Aguardando o André entrar. Estamos aqui agora, iniciando a nossa live. E aguardando André Bom Tempo, está se conectando, entrando. É isso, André. Sejam todos bem-vindos. Então, aguardando André, vamos começar a nossa live falando sobre adicionando então André, esse jornalista jovem. Boa noite, André Bom Alô? Tempo. Boa noite. Boa Embora noite, doutora Cristina Souto Rigotti. Cá estou eu, finalmente, né? Tinha ah, pedido uns 5 minutinhos aí só para dar aquele ajuste final, né? Mas sim, estamos aí, prontos para mais uma grande live, né? é verdade. Então, sejam bem-vindos os colegas, os amigos, as pessoas que estão aí com a gente, compartilhando desse momento, porque sempre a gente fala que não adianta nada a gente ter conhecimento, a gente fazer tantas coisas boas e não compartilharmos isso. Então, hoje, nós vamos falar, eu e o André entramos no acordo aí de falarmos sobre os idosos nesse momento agora. Em geral, os idosos sempre são muito importantes, porque graças a eles nós temos direito à vida. Então, nesse momento, eu queria, sim, uma grande gratidão de cada um de nós, à vida, aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, a Deus, que permitiu que a gente estivesse aqui agora, compartilhando esse momento tão bom e falando de pessoas tão especiais, porque falar de idosos é muito bom, não é isso, André? Com certeza. Os idosos, né, afinal de contas, têm tantos amigos, né, tantos entes queridos, tantas pessoas conhecidas que
nos querem bem e nós também os queremos devidamente bem, né? E poderia começar a citar, por exemplo, minha avó, né? As vós, na verdade, né? Tanto a avó materna quanto a avó paterna, né? Também os avós, o vô, o vô paterno e o vô materno que já se foram, né? Mas também tiveram importante papel direto ou indiretamente na minha o convívio, né? Assim como os seus idosos também, né? E de cada um que está nos É isso aí. assistindo. Como eu tinha uma referência, meu pai foi para o plano espiritual com 101 anos, então minha referência sempre é 100 anos. E aí as pessoas, quando vêm falar comigo com essa questão da aposentadoria, de estar ficando velho, alguma coisa assim, eu sempre falo que a minha referência sempre é 100 anos. Então, quando a pessoa chega com 60, eu falo, puxa, o que você pode fazer para ter uma qualidade de vida e chegar mais 40 anos para conseguir chegar aos 100? E aí você fala assim, mas Cris, poucas pessoas chegam aos 100. Com tantas questões que a gente tem, com tantas comorbidades, com tantas doenças crônicas, como que a gente pode chegar nos 100 anos? O Um segredo é o grande mistério da desafio, vida. né? Só que o importante é a gente conseguir chegar nos 100 anos, se for, ou nos 90, ou nos 80, com qualidade de vida. Realmente, a gente percebendo que nós temos mobilidade, que o idoso ele é dono da sua vida, da sua rotina, porque isso é uma das coisas que impactam muito os idosos. Você sabe, André, como que os idosos percebem, como que nós percebemos que estamos ficando idosos? Eu Sabe nunca parei para como? pensar muito bem com isso, mas gostaria de saber. Eis aí minha primeira pergunta. Como e quando a gente Então, percebe que está virando idoso? um dos sinais é quando a gente começa a andar mais devagar. Então, quando fala assim para o filho, para o neto, vai mais devagar, não acelera tanto. Isso é uma brincadeira, mas é uma verdade. Então, as pessoas começam a caminhar de uma forma mais lenta. A outra coisa é porque o metabolismo começa a mudar também. E o outro ponto muito forte é a questão da fadiga. Então, a pessoa quer dormir muito, começa a tirar aquela soneca depois do almoço, que não é de. Então, a gente começa a perceber, tem gente que começa a se identificar com isso. Mas isso é importante, a gente ter esse olhar. E, na verdade, tem alguns estudos que falam assim: quando que você começa a ficar idoso? André, quantos anos você tem Atualmente, 29 anos. atualmente? Faço André, 30 agora em 2020. então, você já está começando a ficar idoso, porque os estudos mostram Eita! que nós começamos a ficar idosos com 25, que é quando a nossa pele começa a envelhecer, então a gente já começa a ter a mudança do metabolismo. Nós falamos assim que até os 18, 20 anos todo mundo é magrelinho e tal, nem todo mundo, né, grande parte das pessoas, mas é muito fácil você perder peso, porque o seu metabolismo é diferente. Quando você chega nos 25, a coisa já começa a mudar. Tem gente que vai demorar um pouco mais, com 30, 35, mas com 25 a gente já começa realmente esse crescimento. E é aí onde nós temos que ter um novo olhar para a nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui agora, cuidando da nossa saúde física, mental, espiritual. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso? É um pouco. Vamos já É pensar isso, no André? futuro, né? É isso aí, doutora Exatamente. Cristina Souto Rigotti. Já pensar no futuro, né? E até essa questão de pensar no futuro e na realidade, ou melhor, nas realidades, né? Sabemos que apesar, quando se fala do idoso, não existe um único tipo, né, de idoso ou de idosa,
Então, sabemos que muita coisa muda, né, de uma pessoa para outra, mas tem várias questões, né, que é mais o que a gente vai discutir, trabalhar aqui, né, que são relativamente tangentes, né, abraçam todos, abraçam a todos, né, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Uma das coisas que vamos até abordar também, né, são as chamadas, não as casas do idoso especificamente, essas da prefeitura, né, ou de outros órgãos públicos, mas as casas de acolhida, né, propriamente. Uhum, exatamente. Porque hoje nós estamos vendo que nesse momento estamos falando muito dos idosos, porque as pessoas estão muito presas em casa. Então, o que que a gente está vendo de realidades? Nós temos diferentes realidades e temos que entender cada realidade, dar o seu valor amoroso. Então, nós temos a realidade daquele idoso que ele não tem condições financeiras. Eu vejo muitas pessoas de idade que não têm condições financeiras e elas falam assim para mim, porque eu vou entregar meu produto da Natura, da Avon, eu vou lá ter com as minhas amigas, e realmente os filhos ficam assim muito preocupados, porque por amor você não quer que as pessoas se arrisquem e saiam de um ambiente mais seguro, que nesse momento seria a sua própria casa. Mas a gente vê esses idosos carentes financeiramente e que eles precisam se virar de alguma forma. Então, nós estamos vendo muito dessas pessoas aí correndo um risco, porque, querendo ou não, a gente sabe que as comorbidades aumentam com o decorrer da idade. E aí nós temos uma segunda população, que são os idosos que têm um poder aquisitivo melhor, que estão nas suas casas, que são aposentados, com uma aposentadoria bacana, ou que têm os filhos que também dão apoio legal financeiro, e eles conseguem ter uma qualidade de vida e não têm a necessidade de se deslocar. Eles conseguem ser obedientes. É isso, não é, André? Exatamente, eles estão ali, como se diz, firmes e fortes, né? Eles estão ali Uhum. presentes, atuantes no dia a dia da pessoa, bom, por sinal, por demonstrar o afeto, né? Mas sabemos que tem aquelas pessoas que também não podem, né, estar constantemente na presença dos idosos, por mais que elas queiram, por mais que elas tentem, né? Ainda mais nessa conjuntura, né, agora da chamada pandemia, né? Uhum. A transmissão do coronavírus e principalmente aquele medo maior com relação à idosa, né, que era a princípio quem eles, embora hoje já esteja um pouco mais relativo, né, mas no começo, principalmente quando se falava, né, que era terrível principalmente para as pessoas idosas que consequentemente são as que apresentam mais comorbidades, entre outras dificuldades, né, de saúde. Exatamente. Então, nós temos esse pessoal que eles realmente, que é o segundo grupo, que realmente eles estão ficando mais em casa, mas que a gente está percebendo também, como psicóloga, trabalhando no atendimento de idosos, a gente vê os processos que começam a acelerar. Então, doenças crônicas, que hoje a gente pode falar que as doenças que mais matam os idosos, são as cardiovasculares em geral, né? Então, angina, infarto, a pressão alta realmente ela é responsável praticamente 80% das pessoas que têm problemas cardiovasculares, elas acabam morrendo em função da pressão alta. A gente tem os derrames, AVC, por sinal, muitos conhecidos meus nessa época da pandemia morreram de AVC, ataque cardíaco. A gente tem a terceira doença, o câncer, que muitas vezes a pessoa já está no processo de tratamento e por medo de ir no hospital, por medo de manter o seu tratamento tradicional, a químio e tal, então acaba deixando isso de lado. E é importante a gente ter o cuidado com o coronavírus, mas ter o que você já está
tomando, seguir as recomendações médicas. A gente sabe que a outra doença muito séria é a pneumonia, né? Isso envolve todos os idosos, seja os que estão em casa, seja os que dão a sua fugidinha aí, que dão uma engrupada na família. A infecção urinária também é muito forte, o enfisema, a bronquite crônica, diabetes e osteoporose. Só que quando a gente percebe isso, nós temos um terceiro grupo, que eu percebo que é um grupo que nós estamos, que a nossa sociedade tem que se preocupar, e que muitas vezes políticas públicas adequadas, por falta de um olhar, de uma valorização desse elemento humano que são os idosos, tantas situações de dor, de sofrimento, mas que por tanto amor eles deram a vida pelos seus filhos e a vida teve continuidade através dos seus netos, bisnetos. A gente vê que muitas vezes o poder público deixa isso de lado. E aí nós entramos nas casas dos idosos, que Uhum. como que essas casas estão se virando? Você, André, que lida aí, né, que está acompanhando, como que isso hoje os idosos estão lidando, a sociedade está dando esse apoio para eles? Então, né, doutora Cris, a gente tem visto aí que eles estão basicamente investindo nas chamadas atividades online, né, nas atividades virtuais. Sabemos que não são todos os idosos que conseguem ou mesmo têm paciência, né, de acompanhar. Por outro lado, as próprias casas do idoso, né, oferecem, ou pelo menos ofereciam, cursos básicos, né? Pelo menos para a pessoa ter uma noção de informática, de mexer no básico no computador, no seu celular, no seu smartphone, né? Até para poderem, independente da atual situação de pandemia ou não, né? Mas também se comunicarem dessas outras formas, né? Sem perder aquela o tradicional, né? O olho no olho, o contato físico, mas terem essas outras opções, né? Poderem estar participando com uma relativa tranquilidade nos grupos de WhatsApp, né? Das suas famílias ou dos seus amigos e entre outras redes, né? Pelo menos o básico assim. Eu tenho visto que eles têm feito algumas lives, palestras, né, voltadas para esse público. Só que infelizmente aquele convívio, né, aquela recepção nas próprias casas do idoso, né, pelo menos até segunda ordem não estão ocorrendo, né? Elas Uhum. estão ainda com essas devidas precauções. Mas dentro do espaço virtual, eles estão tentando oferecer alguma atividade. Agora, eu vejo que as casas do idoso, isso assim, do que eu acompanho e do que eu vejo os próprios idosos falarem, grosso modo, ela é muito boa. A única reclamação mais, digamos assim, contundente que eu vejo com relação às casas do idoso não é nem com relação às casas, mas a falta delas em alguns locais na cidade. Justamente por serem espaços que os idosos, de uma forma geral, gostam, eles acabam. A gente vê muitos movimentos, a sociedade civil organizada, muitos grupos, e seria até bom se tivesse mais casas do idoso na cidade, né? Até que É. tem relativamente bastante, né? No começo, se pensar que no começo era só uma, duas, né? E agora a gente já tem cinco, se eu não me engano, mas ainda podemos ter mais um pouco, né? Uma realidade também, os ouvintes que estão aí participando com a gente, eu estou vendo que estão dando algumas sugestões, falando algumas coisas, né? Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está entrando aqui, eu estou acompanhando. A Mas o turma que a está gente gostando percebe, aqui. mas o que a gente percebe também não é apenas a casa do idoso que as prefeituras mantêm, mas essas casas de acolhimento. Então, só para ter uma ideia, parceiro, o Humberto Moura, que ele é o presidente do Lar
do Lar Fraterno da Cássia Jacareí. E, gente, quando eu fui ver os números, a gente acompanha essa casa, o trabalho lindo que eles fazem todos os anos, a gente dá um apoio, é perfeito, você chega lá, é um ambiente realmente perfeito. Mas quando você vai ver o apoio que eles têm, é uma luta muito grande diária. E hoje, principalmente, hoje eles têm 51 idosos, 50, 51, mas quando a gente vê a equipe para dar apoio para esses 50 idosos, 51 idosos, são 44 pessoas. E pessoas que precisam ser remuneradas, médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogos. E são as casas, como tem o Lar Fraterno da Cássia, tem diferentes casas que também fazem esse acolhimento, fazem um trabalho social muito grande e que, infelizmente, não tem o apoio que deveria ter da sociedade. É lógico, quando eu falo da sociedade, é do governo mesmo, porque se a gente preso, ele está lá, que ele fez um dano para a sociedade, que ele custa para nós brasileiros, porque nós pagamos o salário, a manutenção desse preso lá, como nós pagamos o salário dos legisladores, de todo esse pessoal, não é? E aí, é, e aí a gente vê que o poder público disponibiliza uma verba de R$ 2.000, quando, se você quer ter realmente um trabalho digno para os idosos, deles serem respeitados como eles devem ser, hoje está em torno de R$ 3.500, R$ 4.000 para manter uma pessoa com toda essa equipe multidisciplinar, porque as casas que fazem o acolhimento dos idosos é diferente da casa do idoso, que o idoso vai lá para passar o dia. Mas aonde eles têm que dormir, que são pessoas que muitas vezes cadeirante, já não consegue se deslocar, então exige uma equipe muito mais ali presente, eles ficam praticamente 24 horas por dia pelos 7 dias da semana, 30 dias do ano, do mês, É um 365 dias por ano. cuidado Gente, constante, né? é um cuidado constante, é uma responsabilidade enorme. Eu admiro essas equipes. E o que a gente tem visto as casas que fazem esse acolhimento todo fazendo? Então, todo ano, isso é natural, as pessoas fazem feijoada, fazem bingo, fazem carneirada, fazem churrasco, tudo com o objetivo de arrecadar fundos, porque realmente, com a verba que as prefeituras disponibilizam, ninguém consegue manter com qualidade a qualidade do atendimento dessas pessoas. Então, até, por exemplo, eu vendo aqui o Lacro até conhecer um pouco mais, a gente entra nos números, e eu perguntei para o Humberto, o que vocês estão fazendo para conseguir, nesse momento, que as pessoas estão tão isoladas, então os idosos não estão podendo receber visitas, mas o que está sendo feito para manter esses idosos de uma forma mais tranquila, mais feliz? E aí, então, eles estão disponibilizando, por exemplo, essa casa, como outras estão buscando alternativas, disponibilizando um bingo virtual, bingo não, uma feijoada virtual, solidária, pedindo, na verdade, as pessoas estão contribuindo, mas mandam máscaras, mandam comidas, mandam materiais de limpeza, só que tem uma equipe e precisa receber. Então, até assim, a gente faz um convite às Precisa pessoas do que salário, participam. né? Dizendo salário, tem também a sua responsabilidade. Então, a gente está tendo esse papo aí, mas eu acho que é o momento de cada um de nós honrarmos a nossa ancestralidade e pararmos para pensar assim, o que eu posso fazer pela casa, para os acolhimentos que são feitos, seja o Lar Fraterno da Cássia, seja as outras instituições, sinceramente, porque muitas vezes a gente tem até medo de dar um dinheiro em função de tudo, de toda a corrupção que tem no nosso país e que é verdadeiro isso.
mas a gente ter um olhar amoroso e ver que tem instituições muito sérias e que precisa da ajuda de cada um de nós, não é, André? Então, a gente tem esse olhar diferente. Então, vou até pedir, se tiver alguém do La Fraterna da Casa aí, deixa o contato de vocês, quem quiser participar, ajudar. E também, se tiver outra instituição, que também coloque o seu contato, porque o importante é a gente estar abrindo esse canal. Quando a gente para pensar, a gente fala assim, bom, mas tem essas doenças crônicas. E as doenças mentais que os idosos estão tendo? Não é, André? Aí já. E como infelizmente tem, né? A gente acompanha, conversa, um simples modo do idoso se expressar, às vezes, principalmente se você tem um contato muito próximo com um determinado idoso, uma determinada idosa, vê que alguma coisa mudou na reação dessa pessoa, você já fica com o pé atrás, né? Claro, isso vai da sensibilidade de cada um, né? Mas dá para ver quando a pessoa não tá com o espiritual muito bom, né? Não tá com o emocional tão bom quanto a gente gostaria, né? E infelizmente isso tem sido bastante comum com relação ao idoso, né? Isso a gente nem precisaria citar agora a questão da pandemia, o próprio isolamento, a sensação de abandono, a sensação de por determinados motivos não pertenço mais a essa sociedade, né? Isso acho que é uma Uhum. coisa que mexe muito com a cabeça de muitos idosos. E agora, né, claro, mais com a atual realidade do coronavírus, né, esse isolamento, né, por mais que muitas famílias estejam tentando adaptar, né, de alguma forma, mas tem outras que infelizmente não tem essa condição, né? Fora aqueles que já não eram de visitar seus idosos, aproximar dos seus idosos, ainda estão usando isso de desculpa para fazer menos ainda, né? Só que assim, tem formas que as pessoas podem lidar. Lógico, nós sabemos que tem pessoas que não dão mimo para os idosos, que não entendem a continuidade da vida, mas tem pessoas muito amorosas, que fazem um trabalho bacana e que você pode se fazer presente pela sua família, seja numa instituição que abriga os idosos, seja os seus idosos que estão isolados nas suas casas. Então, você pode mandar um presente com todos os cuidados, sem correr no risco, né, do coronavírus. Você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar vídeo. Então, quer dizer, tem muitas formas, porque o problema maior que a gente acaba entendendo é a perda da capacidade funcional. Então, o idoso ele começa a sentir essa perda da capacidade funcional e isso vai afetando as habilidades físicas, as habilidades mentais. Imagina os idosos. Eu lembro que o meu pai, ele com 100 anos, um dia ele não achava lá um documento que ele tinha guardado, e aí com muito custo ele foi olhar a gaveta muitas vezes, e aí, nossa, estava aqui, puxa, eu estou ficando velho mesmo, tá vendo? Eu não achava o documento, estava aqui na minha frente. E aí eu brinquei e falei assim, nossa, que bom que o senhor com Tá 100 ficando velho, né? está ficando velho. Então, só que isso, quando ele falou isso, para ele foi uma frustração, porque, na verdade, essa perda dessa capacidade funcional é muito frustrante. Imagina nós hoje que estamos aqui e que daqui a pouco nós vamos ter aí os nossos 80, 90, 100 anos, daí podemos ver esse vídeo e falar, puxa, nós conversávamos, dialogávamos, não tinha tantas rugas, tem um pouco, mas não tinha tantas. E olha como que eu estou agora. Lógico que isso, para alguns, aceitam muito bem essa velhice, mas quando começa a entrar na questão de você não ter a possibilidade do ir e vir, isso interfere bastante. E só assim, uma informação muito séria. A gente trabalha muito com depressão, tendo muitos casos de depressão,
E, infelizmente, isso é uma estatística do mundo inteiro, não é só no Brasil. O índice, as pessoas que mais se suicidam, a primeira população são os idosos acima de 70 anos. Então, a gente tem um índice muito alto de suicídio nesses idosos, porque eles começam a perder essa capacidade funcional, eles começam a se sentir inúteis perante a sociedade, perante aquela família, e eles começam a entrar num processo depressivo muito grande, que é como se eles não quisessem mais viver mesmo. E eles, definitivamente, eles decidem que eles não querem viver. E muitos acabam realmente morrendo, né, praticando o suicídio em função dessa dor tão grande, de viver a vida na sua plenitude. Então, a gente tem um índice muito alto aí de idosos com depressão, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas para quê? Já teve tudo na vida, já viveu tanto. Mas, gente, sentir o sentimento é só da pessoa. Nós não podemos entrar nesse julgamento. E Até aí, por então, a falar gente... em. Opa, Cris, até por falar Ah, em não entrar no julgamento, mas uma pergunta jogando um pouquinho de gasolina na fogueira, considerando essas questões relativas ao idoso, né, e infelizmente a questão do suicídio, aquele idoso que não está se matando diretamente, mas que já no fundo já se sente isolado, já está triste com aquela situação que ele está, e ao invés de buscar uma ajuda ou de, digamos assim, abrir o jogo que está passando por algum problema, que está tendo algum problema emocional, ele ao invés de buscar ajuda, ele procura mais ainda se afogar na sua tristeza. Isso é uma forma de suicídio, na sua visão? Na verdade, o que, que a gente tem pelos estudos? As mulheres, elas têm uma tendência de ter depressão muito maior do que os homens. Então, é bem assustador o Uhum. índice de mulheres que tem depressão. Só que a mulher, quando ela começa a entrar no processo depressivo, ela chora ela reclama com a amiga, ela fala com a filha. Então, a mulher, pela questão da educação, ela já está mais acostumada, a mulher já está mais acostumada a ter dor, né? Do momento que nasce, a concepção, ter filhos. Então, a mulher tem todo o seu sistema biológico já voltado, ela é mais sensível, né, em geral. Então, ela está acostumada a pedir mais ajuda. Então, a gente percebe que na questão depressiva, não só percebe, os estudos mostram isso, elas têm realmente mais depressão do que os homens, inclusive na idade mais avançada, acima de 60 e 70 anos. Só que os homens, quando entram em depressão, eles têm muito mais dificuldade de pedir ajuda, eles negam isso, porque cultural de que eles são fortes, de que eles têm que enfrentar aí tudo, de que eles não podem mostrar essa fraqueza. E, consequentemente, o suicídio acaba sendo muito maior na população masculina, nos idosos masculinos, do que na população feminina. Só para você ver, por exemplo, as mulheres, quando elas tentam suicídio, a tendência maior é através de medicação. E os homens, a tendência maior é de fomento. Então, cada um vai. Não existe assim qual que é a regra, o que, que acontece, mas nós percebemos que hoje os homens já estão buscando mais ajuda, só que eles chegam no consultório, eles vêm trazer, alguém traz, a mulher em geral é que traz ele para o tratamento. Ele vir sozinho para o tratamento. Negam de todas as formas. Pode ser Vamos tratamento brincar, né? medicamentoso, pode Fui arrastado ser. para o consultório, né? Oi, tá falhando um pouquinho?
Alguns idosos homens, né, costumam dizer, fui arrastado para o consultório, né? Exatamente, porque o homem tem essa questão de que ele não pode mostrar fraqueza. Então, realmente, mais mulheres do que homens, principalmente numa idade mais avançada. Na idade mais jovem, hoje os homens já estão buscando mais ajuda. Então, eles estão percebendo que eles não podem ficar parados no tempo. E hoje a depressão já está entrando no processo de que as pessoas entendem que estar depressivo não é ficar numa cama entregue e não querer fazer mais nada. Muitas vezes as pessoas estão no estado depressivo quando elas estão tendo uma fadiga exagerada, quando elas não estão conseguindo reagir perante a vida, quando elas não estão tendo mais prazer de estar com as pessoas, de estar num almoço de família. Então, a gente hoje começa a ter um novo olhar para tudo isso, até em função de todas essas cobranças e da internet, das mídias sociais, é muito bacana, agrega muito, mas que as pessoas começam a ficar perdidas nisso. André, tem uma coisa muito importante que a gente tem percebido também nesse momento da pandemia. E isso muitos idosos que falam para mim. E eu acredito que nas instituições que cuidam de idosos, aí até o Humberto está aqui assistindo, o presidente, eu acredito que não tenha esse problema que eu vou falar aqui, porque existe uma rotina, existe uma disciplina nesse tratamento. Mas o que é bem interessante é que, por exemplo, a rotina. Então, nesse momento Uhum. agora, que as pessoas estão mais fechadas, seja nas instituições ou sejam nas próprias casas, qual que é a rotina que os idosos estão tendo? Eu falo isso porque eu tenho, minhas irmãs, é tudo acima de 70 anos. Eu tenho muitos amigos acima de 70. Eu tenho um cunhado de 88 anos que é uma graça, ele é super, não tem um problema de saúde, ele é super, ele dirige tudo, mas eu fico conversando com os idosos, como que está a rotina deles, porque eu trabalho muito com a questão do transtorno do sono. O quanto que os transtornos de sono, o quanto que não dormir bem, o quanto que a apneia interfere na qualidade de vida, na saúde física e na saúde emocional das pessoas. E a gente percebe que nessa época eu tenho um amigo que eu dou muita risada com ele. Eu não consigo falar com ele antes das 11 da manhã. E ele é um parceiro de trabalho de RH. E eu falo assim para ele, pô, mas antes das 11 eu não posso te ligar? Ele falou, não, porque eu vou dormir 3 horas da manhã, eu fico assistindo Netflix. Sei tudo que está passando, todas as séries, todos os filmes. Eu falei, mas você fica sozinho? Ah, eu com a minha mulher, a gente fica assistindo todo dia. Dá lá pela meia-noite, a gente começa a assistir filme. Bom, e aí você imagina como eu fico Aí fica brava, lá porque só adorando. porque na verdade, gente, olha a questão. Tudo bem que as pessoas estão fazendo um home office ou que o idoso está ficando mais tempo em casa porque ele tem que respeitar esse momento de não ficar se expondo desnecessariamente. Mas vai assistir, é importante ter a rotina. As instituições de idosos, como La Fraterna, eu tenho certeza que eles conseguem ter uma rotina. Agora, na casa, o idoso, na casa dele, que já está bravo com o filho, com o neto, que fica pegando no pé, que não quer que ele fique saindo, se expondo, por amor. E aí ele falou assim, quem manda na minha Uhum. vida sou eu vou assistir filme meia-noite. Mas olha o problema sério que acaba tendo, porque é, os itens principais é, e não só para o idoso, vamos supor que acima de 25 anos já estamos ficando idosos, então todos nós, é respeitar o nosso sono, é nos alimentarmos de uma forma adequada e fazermos exercícios físicos. Agora, se eu vou dormir 3 horas da manhã, como que eu vou ter realmente é, uma saúde física e emocional boa? Porque a partir das 10 da noite, 9, 10 horas, é quando a nossa glândula pineal começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que combate os radicais livres, faz com que a gente tenha imunidade. E aí,
o respectivo vai dormir às 3 da manhã, sendo que o pico maior da produção da melatonina é em torno de 2 horas da manhã. Foi dormir às 3 e para a glândula pineal produzir a melatonina tem que estar totalmente sem nada de luz, nem aquela luzinha vermelha do stand-by da televisão não pode estar acesa. Então, imagina como os idosos que estão em casa, achando que estão protegidos, porque não estão saindo de casa, e aí eles estão se deixando invadir por essa mídia, por esse Facebook, pelo é, filmes, pelas séries, e ele não está Pelo se cuidando. Netflix, Pelo Netflix, e ele acaba não se cuidando. ele está Então, é caindo muito em importante. armadilhas do mundo moderno, né? Exatamente. Então, ele acha que ele está sendo protegido, e tem muitas pessoas falando que as pessoas da área da saúde que estão acompanhando os idosos, que esses idosos que estão ficando em casa, se achando protegidos, por eles não estarem tendo sono restaurador, eles estão correndo mais que as pessoas que estão na rua. Porque, por exemplo, já tem pesquisas comprovadas, mais de 800 artigos científicos, de como que o sono não restaurador interfere na saúde emocional, e principalmente no câncer de seio, tanto dos homens quanto de mulheres. Então, já tem uma relação muito forte do câncer com relação ao sono. E Essa aí, do câncer então, eu não sabia. muito forte. Eu tenho um colega, o Dr. Roberto Maciel, é um neurocientista formado em odontologia, e ele fez um trabalho com o Obama, quando o Obama era presidente dos Estados Unidos, para entender como que os veteranos de guerra estavam tendo tanto câncer. Qual que era? Por que que eles estavam tendo uma incidência tão grande de câncer no seio, que no nosso olhar, o câncer do seio é muito mais natural nas mulheres. As mulheres que fazem mamografia, que fazem todas essas questões aí de evitar ou de ter uma prevenção com relação ao câncer. E aí, quando o meu colega fez esse trabalho lá para o governo americano, eles constataram que os veteranos de guerra, como eles traziam muito a questão do pânico, do medo, daquelas memórias da guerra, eles não conseguiam ter um sono de fato restaurador. E aí isso estava implicando na saúde física deles, no caso, né? Então a imunidade deles caía. E eles têm isso, mais de 800 artigos falando sobre isso. Então, um alerta aí para as pessoas que estão nos escutando. Eu acho que os filhos, a gente tem que tomar muito cuidado com o amor que a gente tem com os nossos pais, mas que não seja o amor de sufocar. Porque nós pais também erramos muitas vezes com os nossos filhos de querer que eles sejam felizes e sufocamos. Mas as coisas invertem. Depois, quando eles ficam idosos, a gente acha que nós mandamos os nossos pais. E isso é uma coisa que não é bacana. Como eu trabalho com constelação familiar, a gente sempre fala assim: os pais são maiores do que nós. Mas, Cris, eu tenho que preservar o meu pai dentro de casa. Ok, você já está preservando. Você tem que falar, pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, eu gostaria que você ficasse porque ainda não tem a vacina e eu não quero te perder. Mas, mas eu quero que você fique com saúde, que você tenha uma rotina. Por exemplo, as pessoas falam para mim, eu estou ficando em casa, eu estou engordando. Eu acho que a maioria das pessoas é, estão escutando isso, não é? Que as pessoas estão Uhum. engordando de ficar em casa. Eu Agora, engordei vamos na lá. pandemia, né? A pandemia me Engordou na engordou, né? pandemia. É muito sério, inclusive para a questão do sono. Porque quando você engorda, você não está engordando só que a bochecha, o corpo, as pernas, a barriga. Você também está engordando a parte interna. Então, isso também dificulta o sono e aumenta o ronco. Então, é uma coisa muito séria, né? Quando você começa a olhar o todo, se eu estou engordando, não estou só engordando por fora, por dentro também, meus órgãos, o meu fígado está tendo mais gordura. Então, como que a gente pode se alimentar de uma forma adequada
que no final dessa história toda, a gente consiga sair com um corpo mais adequado, com uma saúde mais perfeita. E, e o outro ponto muito importante é exercício físico, não é, André? André, você está fazendo exercício físico? Estou fazendo. Aliás, eu até queria comentar, pegando um gancho do que você falou, né, das pessoas estarem engordando, né, na pandemia. Eu estava nesse mesmo caminho, né? Eu já estava acima do peso, né? Antes da pandemia eu já estava, né, vacilando. E depois, com os meses aí de muita casa e muita massa, né? Muita casa e muita massa, acabei atingindo aí um patamar de 106. Mas, graças a vários motivos, entre eles vergonha na cara, tô, claro, com todos os cuidados, tentando ir em horários mais tranquilos, pegando bastante sol, que depois vou até comentar um pouco aí sobre o sol, né? Ajuda também a dar uma dissipada e, enfim, evitar muito contato físico na rua, né? Tô aí fazendo atividade física, né? Pelo menos 3 caminhada que eu gosto, entre outros, e em pouco mais de um mês já perdi quase 8 quilos. De 106 eu caí para 98. André, E cuidado com quero perder, cair senão cada vez você mais. cuidado com perder, senão você encontra. Assim, eliminei. Exatamente. Eu me livrei, eu me livrei. Você se Eu me libertou. livrei de 8 quilos já. Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal, né? O pessoal falando muito bem realmente do Lar Fraterno da Cássia, o carinho da equipe toda, e o amor, né, que as pessoas têm. Eu vi até eu entrei esses dias no Facebook deles e vi realmente os idosos recebendo surpresas de pessoas da família, dos próprios funcionários. Então isso é bacana, porque, gente, como é bom o carinho, não nada melhor do que o carinho, o abraço, o dizer eu te amo. A gente não tem vergonha de dizer eu te amo, porque quanta sabedoria que os idosos têm. Eu, particularmente, eu curto muito Uhum. estar com uma pessoa mais velha do que eu, porque é tanto conhecimento, é tanta experiência, e a gente sempre está aprendendo. E tem um livro muito bacana que eu queria entender como que era essa história de você fazer as doações, de você... eu tenho dinheiro, eu vou investir na saúde, eu vou investir com idosos. Então, como que é isso? E esse estudioso, que agora me escapou o nome, depois eu posso lembrar e colocar aqui para vocês verem, ele fala assim, que dependendo de onde nós estamos investindo o nosso carinho ou o nosso dinheiro, porque às vezes eu não tenho dinheiro para fazer uma doação, mas eu tenho a minha disponibilidade de eu ir lá contar a história para os idosos, não nesse momento agora, mas poder ajudar de uma outra forma, levar um bolo, fazer coisas amorosas. E aí esse estudioso, ele fala assim que dependendo de onde você está investindo, se você está investindo na saúde, na tecnologia, no que for, é onde os seus sucessores da sua vida, porque tudo é energia, a física quântica está aí. E a gente trabalha com campos morfogenéticos ou epigenéticos. Então, o sentimento, muitas vezes, que eu tenho aqui, amanhã um bisneto meu vai ter a forma de eu pensar sem ter convivido comigo. Então, essa coisa é muito louca. Na constelação familiar, a gente fala isso muito, não é, André? André sempre participa da gente nas constelações e a gente vê o quanto que Você isso é reproduz os importante. genes positivos, né? É, sempre a Você gente reproduz pensar os genes no positivos, positivo. né? Exatamente, isso é super importante. Mas a gente estava falando dos exercícios físicos. E aí os idosos podem falar assim, mas como que eu vou fazer exercício físico? Gente, eu particularmente, eu moro no 12º
academia por enquanto, eu estou descendo todos os dias, subo os 12 andares, 10 minutos, é assustador, né? O primeiro dia que eu fui descer, eu falei, acho que vou levar meia hora para descer e subir tudo. Depois eu vi que eu levo 10 minutos, aí eu faço 10 minutos de polichinelo lá e mais 10 minutos de abdominal. Pronto, eu fiz 30 minutos e eu estou conseguindo cuidar da minha saúde física, e quando eu cuido da minha saúde física, eu elimino também as toxinas mentais, as preocupações. E é muito Exatamente. importante, não é? E aí você para, eu vou fazer uma meditação, então para um pouco, respira, né? Fica 5, 10 minutos parado sem fazer nada. Por quê? Porque a nossa rotina sempre é estar fazendo alguma coisa. Parece que nós carregamos a culpa quando nós paramos para fazer algo por nós. E isso me lembra uma coisa muito engraçada também, para quem tem pessoas que estão assistindo aqui que até conhecem meu pai, o Beto conheceu. E o meu pai era muito engraçado, porque ele tinha os 100 anos dele e ele tomava banho, aí ele tomava banho, saía, colocava lá a roupinha dele, aí ele fazia alongamentos. Então ele levantava os braços, abaixava e baixava a cabeça nos pés e voltava. Pai, que é isso? Ele falava assim, filha, velho não pode ficar travado. Se a gente fica travado, depois não anda. E então ele fazia um pequeno alongamento todo dia. E era bonitinho ver isso, mas na verdade, se a gente criar o hábito de fazer um alongamento, isso vai melhorar muito todas as nossas, né, as conexões, o nosso corpo, libera essa energia aí da gente ficar parado. É só a gente pensar no gatinho, no cachorro, nos animais. Eles acordam e já ficam aquela espreguiçada. E quanto que a gente se dá a esse tempo Estica de tudo. se espreguiçar? Exatamente. Né? Então, a gente está falando aí de criar essa rotina. As instituições de idosos, eles já têm essa rotina. Eles têm musicoterapeuta, como tem lá no Lar da Fraterna das Acácias, tem uma atividade, série de atividades para as pessoas fazerem. E o seu idoso que está na sua casa, que atividade você está pensando para ele fazer? Que apoio que você está fazendo para que Como ele você está possa, estimulando ele, né? como que você está estimulando? Esses dias eu recebi uma senhora que ela tem 60 e poucos anos e o marido também, e ele trabalhava em São Paulo. E aí, com essa confusão toda, ele está fazendo home office. Agora imagina para uma esposa que o marido todo dia trabalha fora, que ela fica dona da casa dela, que ela não tem que fazer almoço, que não tem ninguém falando, perguntando, que ela faz o que ela quer, sai, pega o carro, visita os netos, e aí de repente ela tem que ficar 4, 5 meses com aquele marido, acordando, tomando café, fazendo almoço, lavando louça, e aí à tarde toma café e o tempo todo com aquela pessoa. Então, tem pessoas que estão tendo um pânico, e é um pânico, aí você fala, mas ele é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Mas, e a liberdade que cada um está tendo que driblar agora com esse novo momento? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um novo momento na vida. Todos estamos tendo que nos adaptar. Nós olhávamos antigamente os filmes, as pessoas com as máscaras lá na China e tal, a gente fala, nossa, que coisa mais esquisita, não é isso? E hoje nós estamos tendo que utilizar máscara para sair de casa. Então, está mudando tudo isso, é uma readaptação, mas imagina, eu fico pensando assim, as crianças entenderem essa questão da máscara, ainda mais criança, que espoleta e tal, e os idosos. São as duas populações que estão em extremos e estão vivendo uma situação que, de alguma forma, eles vão ter que se adaptar. Nós todos estamos nos adaptando, mas que para eles é um pouco mais difícil, porque essa não foi a cultura dos idosos. E para a criança entender que ela tem que usar uma máscara, que isso vai proteger de alguma coisa, gente, não é fácil, né? Eu acho que é um Não grande é fácil. desafio. Eu sempre falo assim, da mesma forma que estamos aí lidando com os idosos, está sendo um grande desafio para eles estarem em casa,
os idosos que podem ficar em casa, a gente também tem que deixar isso muito claro, mas está sendo um grande desafio para esses pais com filhos em casa tendo aulas virtuais. Imagina você com uma criança em alfabetização, os pais que não são treinados, que não são professores, não têm a didática, está tendo que acompanhar Não tem as esse, técnicas. não tem as técnicas, porque tudo é um conhecimento, tudo tem que ser valorizado. Então, isso é realmente, eu acho que estamos vivendo um grande desafio. E então, a gente estou vendo aqui, né, se o pessoal tem perguntas para estar colocando aqui para a gente, André. Aqui o Humberto está falando do seu Soto, ele realmente conheceu, animado. É, eu sempre lembro do meu pai com muito carinho, porque eu falo assim, eu queria ficar idosa como ele. Um dia eu tinha um sítio e tinha um restaurante lá, era pesqueiro. E meu pai, todo domingo, o que ele amava era ir para o sítio. E aí ele chegava lá e ele ficava olhando os outros para ir lá pegar a vara e pescar e ir para o lago. E as pessoas mais idosas ficavam numa área mais plana, que tinha umas mesinhas e árvores. E aí ele falava assim: eu vou lá ter com aquele velho bater papo. Velho, como se ele não fosse velho, tá? Ele tinha 90 e poucos anos. E aí ele ia bater papo. Aí a pessoa não dava bola para ele, né? Por quê? Porque o idoso, muitas vezes, ele se sente rejeitado, porque ele acha que ele não é visto, não são vistos mesmo. E aí ele chegava e o velho, né, entre aspas, não dava bola para ele, ele voltava. Que velho metido, não deu bola para mim, não conversou comigo. Ah, mas não tô nem aí, só tá eu e ele agora, porque o resto tá todo mundo cascando. Eu vou lá de novo, eu não vou ficar aqui sozinho. Aí ele ia lá de novo, até que ele conseguia fazer amizade, sabe? Aí ele voltava assim, até que aquele velho é simpático. Então, então ele falava aquele velho como se ele não fosse com 90 e poucos anos. Mas eu acho que esse é o segredo da vida. E esse é o segredo que a gente tem que passar para esses idosos e que a gente tem que passar para nós também, porque nós também estamos nesse caminho. Como o André também já está na caminhada do idoso, que já passou dos 25 anos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida para esse futuro. Quando eu estou cuidando de idosos numa instituição de caridade, eu também estou falando para o meu futuro, olha, eu quero ser cuidado. Quando eu estou investindo meu dinheiro em pesquisas da saúde, eu também estou falando para o meu universo, isso é quântico, olha, eu quero ser cuidado, a minha saúde ter uma saúde perfeita lá na frente, ter novas tecnologias para descobrir qualquer tipo de doença. Então, a gente começar a se conectar, independente da nossa idade, com esse período que em breve vai estar chegando para todos nós. É uma realidade. E como a gente não sabe o momento que a gente vai partir, então vamos viver da melhor forma para que a gente tenha qualidade de vida. E aí, André, só para a gente Exatamente. começar, né, começar as nossas finalizações, a gente fala assim, muita gente fala para mim, Cris, e a minha família que tem Alzheimer, como que a gente vai cuidar? Né, a minha mãe, o meu pai que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que está tendo confusão mental, que está tendo, né, as demências. Então, isso são as questões mentais que acontecem muitas vezes. Tem jeito de prevenir tudo isso? Lógico, a ciência hoje não diz, ó, você vai fazer isso e você vai evitar o Alzheimer, você vai fazer isso e você vai evitar que você tenha pressão alta. Lógico, nós temos cuidados. O mais importante é procurar ter uma vida equilibrada. Mas a gente sabe também que quanto mais eu conseguir ter uma vida plena e porque a gente fala que a dor é de cada um vive a sua dor. Mas eu posso escolher que eu não vou sofrer por aquilo. E quando eu escolho não sofrer, eu estou entregando para Deus, eu estou fazendo o meu melhor e eu estou entregando. E, e quando eu entrego, eu consigo também me libertar no sentido de fazer o melhor por mim e pelo outro, vivendo de uma forma mais plena. Então,
esses são os nossos desafios, não é isso? Como que a gente pode viver a nossa plenitude o tempo que nos for permitido. Não sei quanto. É isso? Enquanto permitir, vamos nessa, né? É verdade. Queria Bom, até colocar aqui. Opa! oi? Queria também fazer uma colocação, queria fazer uma colocação aqui com relação a toda essa parte de saúde, né? E principalmente para os idosos, para as idosas e aqueles que estão aí constantemente cuidando, né? A importância de, claro, os devidos cuidados, sem exagero, pelo menos aquele básico do dia a dia, né, para ir ajudando. Tomar sol, né? Tem várias Uhum. pesquisas aí apontando a importância da vitamina D e o sol, né, é o principal fornecedor, né, aí da fonte dessa energia no nosso corpo. Então a gente precisa também, e para os idosos seria muito bom, apesar dos cuidados, mas não ficar também trancafiado, né, em casa, literalmente, a ponto de um momento de lazer, um momento de ficar um pouquinho fora de casa, de casa, em algum lugar mais exposto, né, à energia solar, para contribuir também nessa parte da saúde, né? Tem várias pesquisas, inclusive, dizendo que ajuda, né, com relação ao coronavírus, entre tantas outras coisas, né? É verdade. E o que você está falando é muito oportuno. A minha sogra mora no Mato Grosso, lá em Bonito. E ela está levando tão a sério isso, a questão da pandemia, no sentido do isolamento, que no começo ela não saía de dentro de casa, ela não ia na varanda e ela não ia no quintal. E eu ligava para ela, ela falava assim: eu Nossa, estou tantos dias de não sair na minha varanda nem no quintal. Eu falei: mas por favor, a senhora tem um quintal aí, vai tomar o sol. Não, de jeito nenhum, porque esse vírus é terrível. E aí ela só acalmou, porque o ano passado ela esteve aqui e foi tratada pelo Dr. Coimbra, de 90 anos, que é uma graça. E ela adorou, né, a conversa, o olhar dele, a sabedoria. E aí eu peguei e falei: doutor Coimbra, me dá um áudio aqui que eu preciso mandar para minha sogra. E ele me mandou um áudio falando para ela: dona Ivanilde, a senhora tem que tomar sol, porque o sol é importante, vai no seu quintal todo dia, toma lá 15, 20 minutos, não tem perigo de tomar sol no quintal. Gente, ela só passou a tomar sol depois que o doutor Coimbra deu esse áudio. Então, só para ver que o medo paralisa mesmo. Nós estamos vivendo um momento, agora acalmou, mas ainda tem muito pânico, tem muita dor. Na verdade, tudo isso que está acontecendo hoje no mundo é o medo de ser exterminado. Nós vivemos esse medo de ser exterminado. E isso está gerando muito trauma. Só que, assim, vamos exatamente. entender que os idosos são sábios. Eles já passaram por tantas coisas na vida, tantas experiências. Então, cabe a nós agora, que somos que somos menores que os nossos idosos, que os nossos pais, avós, bisavós, nós aceitarmos essa sabedoria que eles têm e não criar o pânico, não criar o medo, porque tudo na vida tem um propósito. E esse momento que estamos vivendo agora da pandemia é um propósito. E a gente sabe que muita gente vai sair com muito mais amor no coração, de ter um novo olhar, mas nós sabemos também que muita gente vai se tornar muito mais egoísta, muito mais egocêntrico do que era, porque ele acha que ele, Infelizmente, infelizmente, que ele pode sobreviver numa bolha, e nós não podemos sobreviver numa bolha. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter esse olhar do amor incondicional pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos idosos, buscar, sim, orientar os nossos idosos para não se expor, mas com amor para deles. Se eles têm lucidez, a decisão é deles. E, e manter esse amor, as instituições
de idosos que estão fazendo esse trabalho tão forte, que também possa despertar o coração de cada um e ver como que eu posso colaborar, como que eu posso ajudar para que eles consigam passar esse momento de uma forma mais suave e mais serena. Então, eu acho que, para a gente começar nas nossas finalizações, é muito importante, primeiro ponto, que a gente tem que deixar aqui muito claro, que os idosos tenham um sono restaurador. Então, você que está assistindo, que está em casa, muda esse Netflix aí, o horário, e tem o sono restaurador das 10 da noite até 6 horas da manhã. Porque as entidades que cuidam dos idosos já têm esse cuidado com toda certeza. Mas a galera de casa tem que olhar isso. O outro ponto importante, a alimentação. Alimentos saudáveis. Evitem esses sucos de caixinha. Ah, é saudável, é natural. Não, não é, né? Então, assim, tomem água com limão, que é a coisa mais saudável que tem. Laranja sem açúcar. Também. Então, assim, tomar cuidado com o que a gente está tomando, com essa alimentação, ter realmente uma alimentação, evitando agrotóxicos, evitando isso. E o terceiro ponto são os exercícios físicos, que são extremamente importantes. E eu diria o quarto ponto, o amor. Se você não Uhum. tenha vergonha de dizer eu te amo, até o idoso, pega o telefone e liga para o seu filho, filho, diga para mim, você me ama. Porque, gente, o amor, ele realmente transforma muito as pessoas. E nesse momento de carência afetiva que as pessoas estão vivendo, porque não estão podendo se relacionar, uma ligação faz toda a diferença. Um vídeo faz toda a diferença. Então, a gente trabalhar e, nesse sentido, e se tiver que pedir, eu preciso de amor, de carinho, de um novo olhar, peça. Não tem importância. O outro, muitas vezes, não adivinha o que você precisa. Então, eu acho que a gente fazer essa mudança de paradigma, ver o que eu posso fazer por mim, fazer pelo outro e fazer pela minha comunidade. É isso, André? Perfeitamente, doutora Cristina Souto Rigotti, sempre um prazer conversar com você. E um abraço aí para todos os nossos idosos e aqueles que um dia serão idosos, né? É, Dessa forma, verdade. falamos aqui com todos que estão acompanhando. Boa noite a todos e os idosos, o respeito, né, antes de tudo, e fazendo até alguns testemunhos, né, o quanto é prazeroso conversar e principalmente ouvir, né, os idosos. Vou mandar aqui um abraço em especial para o seu Arthur Pinheiro. Esse é um dos idosos com quem eu mais tenho contato aí, né? Ex-presidente do Conselho das Pessoas Idosas aqui de São José dos Campos, uma pessoa que fala com propriedade do assunto também, e muito feliz de estar sempre compartilhando esses conhecimentos. Ok, gente, beijo no coração. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada ao Humberto, que é o presidente do Lar Fraterno da Casa, e toda a equipe dele, que realmente faz um trabalho maravilhoso. Parabéns a todos os presidentes, gestores de casas de idosos, que são inúmeros, que fazem trabalhos lindos. E parabéns a cada filho que se dedica com muito amor ao seu pai, aos seus pais, à sua mãe, aos seus avós, bisavós, e que dá um lugar para eles realmente de destaque, o lugar de que eles são maiores do que nós, porque eles têm uma sabedoria muito grande, como nós somos maiores que os nossos filhos, e que a gente pode estar passando toda essa nossa vivência, esse nosso amor para os nossos filhos, e assim sucessivamente. Gente, muito obrigada por esse momento, a cada um que está aqui nos assistindo. Muito obrigada de Muita coração. gente. Muita gente. Depois a gente vai ver aí as perguntas, depois a gente responde pelo, né? Ele é interativo, então a gente vai responder. Quem quiser colaborar com as entidades, o pessoal da equipe já colocou aí o contato, essa feijoada virtual. Então vamos lá ajudar em 5.
vamos ajudar as instituições, gente, porque a gente tem que valorizar aqueles que vieram antes de nós, porque isso é realmente amor incondicional por todas as pessoas. Gratidão, boa noite para todos, que Deus abençoe todos os lares, que Deus abençoe todas as pessoas que estão hospitalizadas, todas as pessoas que estão em casa também de quarentena, porque estão aí com o vírus, com o coronavírus, as pessoas que estão se resguardando, que estão se cuidando, as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, que seja uma bênção divina para todos, muita força, muita fé, que no final tudo dá certo. Obrigada, beijo no coração, André. Essa live comigo, mais uma vez esse grande jornalista. E estamos aí, semana que Obrigado. vem, o nosso tema vai ser sobre pais, como cuidar dos seus filhos. Esse vai ser o tema da semana Eita que vem. Deus. Vai ser com a psicóloga infantil, a Cibele, a gente vai estar falando dessa questão dos pais, né? Agora vai pegar um pouco com as crianças. É isso aí, gente. Obrigada, beijo. E o vinhozinho aí com esse frio, né? Que está muito bom. Ô, Tchau, até delícia, a hein? Muito próxima. bom. Um beijo. Tchau, um beijo.